Cá estamos nós para mais uma aula de português língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Ora bem, se bem te lembras, nós na aula passada estivemos a falar de música, não é? E falámos de um compositor que compôs várias obras musicais, não é? E falámos das 4 estações, não é? Muito bem, hoje vamos falar de um outro compositor também muito conhecido, mas antes de passarmos ao nosso compositor de hoje, vamos ver se fizeste aquilo que eu pedi na aula passada, se não te esqueceste de ver qual era o significado da palavra peruca e da palavra ruivo. Eu vou pôr novamente aquele slide da última aula para veres a fotografia do António Vivaldi e então ver aqui as 2 palavras, peruca e ruivo. Ora bem, então, já descobriste o quê? Pois é, uma peruca é uma cabeleira postiça, ou seja, é um cabelo falso. E naquele tempo as pessoas achavam que era bonito usar aquelas perucas e que ficavam muito mais bonitos assim. E então usavam essas cabeleiras para se tornarem mais bonitas. E aqui dizia que o cabelo dele era ruivo. Ora, o cabelo ruivo é o cabelo vermelho. Não sei se pretendes pintar o teu cabelo dessa cor. Há pessoas que são mesmo ruivas, mas também há quem pinte porque gosta dessa cor. E, portanto, o cabelo ruivo é um cabelo vermelho, não é? Ora bem, então, era isto o trabalho que tinhas para casa e hoje vamos, então, falar de um outro compositor fantástico, que eu tenho a certeza que deves ter já ouvido falar. Tadã! Aqui temos Ludwig van Beethoven. Conheces? Já ouviste falar? Pois é, este compositor é um compositor muito famoso e muito especial. Mas repara bem na fotografia dele. Tem um ar muito zangado, não é? Tem um ar mal disposto. E parece que tem mau feitio. Pois é, tem uma cara de poucos amigos, não é? Pois é, ele não era uma pessoa assim muito afável, muito agradável, muito gentil, muito simpática. Aliás, a cara dele mostra-nos isso. Não te parece? Pois é, repara bem na cara dele e na expressão da cara dele. É que eu estive à procura de várias imagens para ver se conseguia uma cara mais alegre, mas infelizmente não encontrei nenhuma em que ele se estivesse a rir. Porque, pelos vistos, ele não era muito dado ao riso, não era uma pessoa muito sorridente, que gostasse de sorrir. Ora bem, então, já vimos aqui o retrato do nosso Beethoven, não é? E vamos, então, a seguir ver um texto biográfico sobre ele. Lembras-te o que é uma biografia? Nós falámos disso na aula passada. Não te lembras? Ora bem, então, nós vimos a palavra biografia. Ora bem, a biografia é a história da vida de alguém. E esta palavra é composta por 2 palavras, se quisermos ver. Temos aqui bio, que significa vida. E temos aqui grafia, que significa escrita. Então, biografia é a escrita sobre a vida de alguém. Portanto, quando nós temos um texto ou um livro que fala da vida de alguém, podemos dizer que esse texto é um texto biográfico ou que esse livro é um livro biográfico que tem dados biográficos. O que é que são dados biográficos? Os dados biográficos são as informações sobre a vida de alguém. E neste caso, nós vamos ver dados sobre a vida de Beethoven, que temos aqui hoje. Ora bem, então vamos passar aqui a ver o nosso texto.
nós vamos ter que ler este texto 2 vezes. Mas vou ler uma primeira vez, vamos ver o vocabulário e depois vamos voltar a lê-lo antes de fazermos o exercício que temos a seguir. Ora bem, então vamos passar a ler o texto. Vamos lá, tens que ler o texto comigo. Ludwig van Beethoven, portanto aqui temos ali um W, não é? Mas ele não era, ele era alemão e, portanto, o W ali lê-se como V e não com o valor de U. E, portanto, o nome dele é Ludwig. Ludwig van Beethoven foi um compositor alemão que viveu entre 1770, a 1827. O seu pai, que era cantor, ensinou-lhe as primeiras notas. Pouco depois, o pequeno Ludwig mostrou logo ser muito talentoso no piano, um verdadeiro menino prodígio. Aos 20 anos, Beethoven mudou-se para Viena, na Áustria, onde passou o resto da sua vida. Em Viena, a princípio, ele era conhecido por ser um pianista brilhante. Mas foi com as suas 9 sinfonias que Beethoven ficou conhecido. Por volta dos 30 anos, Beethoven começou a ouvir mal. Passados alguns anos, ficou completamente surdo. Apesar de não ouvir, Beethoven conseguiu compor as mais belas sinfonias de todos os tempos. Dizem que Beethoven era um homem sempre mal disposto e difícil. Mesmo assim, ele tinha um grupo de amigos muito chegado. Estes amigos foram-lhe sempre fiéis e ajudaram-no nos momentos mais difíceis da sua vida. Ora bem, como se lembram, não é, da cara de Beethoven? Ele não era uma pessoa, não parecia ser muito bem disposto. E o texto vem confirmar exatamente isso, não é? Ora bem, nós temos aqui algumas palavras que estão destacadas no texto que são essenciais para compreenderem melhor ainda o texto. E a seguir já vamos ver o significado dessas palavras. Temos ali a palavra compositor, que por acaso já tínhamos visto na aula anterior, não é? Porque Vivaldi também era compositor. Temos ali a palavra talentoso, temos a palavra menino prodígio, temos sinfonias, surdo, compor, que tem a ver com compositor e que também já tínhamos visto na aula anterior. Então, vamos ver aqui, na nossa dica, as palavras que nós tínhamos ali destacadas no texto. Então, temos compositor. Esta já sabes, porque já falámos na aula anterior. É aquele que compõe música, não é? Que escreve música. Compor, criar uma música e escrevê-la criando uma partitura. Sabes o que é uma partitura? Repara aqui. A partitura é, portanto, onde estão escritas as notas musicais. Portanto, é pela partitura que os músicos conseguem tocar os instrumentos. Depois temos sinfonia, que são as músicas criadas para as orquestras, não é? Temos a orquestra, que temos ali a imagem, portanto, do maestro e dos seus músicos. E depois temos a palavra menino prodígio. O que é que será um menino prodígio? Portanto, só aqui o facto de ser um menino prodígio já nos diz que é um menino muito especial. Um menino prodígio é um menino superdotado, que as suas capacidades vão para além daquilo que é o normal. Estão a ver? E então, este menino, o Beethoven, ele era um menino prodígio, ele era uma criança sobredotada, não é? Portanto, e então ele faz coisas que estão acima da sua idade. Portanto, as crianças que são sobredotadas, não é? Sabem fazer mais coisas do que as crianças que normalmente têm a sua idade. Às vezes são sobredotadas em algumas áreas específicas. E no caso dele, era a música. Ele tinha um especial talento para a música. E, portanto, tem ali talentoso.
que tem talento, que faz uma coisa muito bem. Portanto, ele tinha muito talento para a música e esse talento era tão grande que, apesar das suas dificuldades, porque ele ficou surdo, lembram-se? E sabes o que é a palavra surdo? Pois é, surdo é a pessoa que não ouve. Portanto, ele ficou surdo, mas apesar de surdo, continuou a compor, continuou a criar músicas novas. E então, portanto, isto é uma forma de mostrar que, de facto, ele era mesmo talentoso. Porque sem ouvir, nós ficamos a pensar, então como é que alguém que não ouve consegue compor músicas fabulosas? Pois é, portanto, é porque ele, de certeza, era mesmo um menino prodígio e uma pessoa muito especial, com muito talento. Ora bem, então, vamos voltar ao nosso texto. E agora vais ouvir o texto novamente com muita atenção, porque a seguir vamos ter um exercício em que vais ter que responder sim ou não. E, portanto, eu vou ler mais uma vez o texto para poderes, a seguir, responder bem a todas as perguntas, certo? Muito bem, então vamos lá. Então, Ludwig van Beethoven foi um compositor alemão que viveu de 1770 a 1827. O seu pai, que era cantor, ensinou-lhe as primeiras notas. Pouco depois, o pequeno Ludwig mostrou logo ser muito talentoso no piano, um verdadeiro menino prodígio. Aos 20 anos, Beethoven mudou-se para Viena, na Áustria, onde passou o resto da sua vida. Em Viena, a princípio, ele era conhecido por ser um pianista brilhante. Mas foi com as suas 9 sinfonias que Beethoven ficou conhecido. Por volta dos 30 anos, Beethoven começou a ouvir mal. Passados alguns anos, ficou completamente surdo. Apesar de não ouvir, Beethoven conseguiu compor as mais belas sinfonias de todos os tempos. Dizem que Beethoven era um homem sempre mal disposto e difícil. Mesmo assim, ele tinha um grupo de amigos muito chegado. Estes amigos foram-lhe sempre fiéis e ajudaram-no nos momentos mais difíceis da sua vida. Muito bem, agora que ouviste o texto, não é? Que já vimos aqui que este senhor, que era muito especial, muito talentoso, tinha muito mau feitio, não é? Vamos então responder às perguntas, mas antes disso vamos pôr aqui as palavras que têm a ver com a maneira de ser deste senhor. Então, nós temos aqui então, temos que ele era mal disposto, não é? Como viram ali pela cara dele, também podemos dizer que ele estava zangado. E também podemos dizer que tinha mau feitio. Isto é o contrário de ser simpático, não é? Mau feitio. Ai, desculpem. Está aqui uma feitio. Enganei-me aqui. Ainda bem que vocês estão atentos e que viram o erro, para se poder corrigir a tempo. Ora bem, portanto, estas palavras que nós temos aqui são exatamente o contrário de simpático ou afável, porque ele não era uma pessoa afável, não é? E, portanto, também não era gentil. Portanto, estas palavras acabam por ser o oposto daquilo que é a maneira de ser do Sr. Beethoven. O feitio tem a ver com a maneira de ser. Feitio tem a ver com a maneira de ser, com a personalidade. Estão a ver?
Muito bem. Ora bem, então já temos aqui mais umas quantas palavras novas. Ora bem, então vamos lá ao nosso exercício. Portanto, temos aqui então o exercício onde temos que responder sim ou não, não é? E então, eu sei que estiveste muito atento a ouvir o texto que foi lido e que vais saber responder muito bem a este exercício e que não vais errar em nada. Olha bem para as frases, eu vou ler as frases todas primeiro e depois vamos fazer o exercício. Então, na A temos, portanto, Beethoven nasceu há mais de 2 séculos. Ora, no texto diz que ele nasceu em 1770, penso que foi em 1970, podemos ir lá ao texto ver. Exato, viveu entre 1770 e 1827, portanto quer dizer que ele nasceu em 1770. Então, se nasceu em 1770, nós já estamos no ano 2020, não é? Então, vamos ver se ele viveu há mais de 2 séculos ou não. Nós já tínhamos visto na aula passada que um século são 100 anos. Então, vamos começar a pensar e a fazer contas. Depois temos ali, Beethoven era austríaco. Será que ele era austríaco? Ele vivia, de facto, na Áustria. Será que ele era austríaco? Vamos pensar. Aprendeu música com um professor de piano. Será que foi com um professor? Tem que se lembrar do texto. Revelou ser uma criança excepcional. Depois vamos ver se sim ou não. Escreveu música para orquestra. Beethoven, a certa altura, deixou completamente de ouvir. Beethoven era simpático e gentil. Depois temos, vivia isolado de toda a gente. Não queria ver ninguém. E depois temos aqui, compôs a 10ª Sinfonia já completamente surdo. Ora bem, então, agora que já ouviste as frases e que já estás a pensar no texto, já te lembraste do texto e de tudo o que nós lemos, então agora vamos responder ali, sim ou não. Então, nasceu há mais de 2 séculos, sim ou não? Pois é, sim senhora, ele nasceu de facto há mais de 2 séculos. E então, ele era austríaco? Não, de onde é que ele era? Ele nasceu onde? Lembram-se? Pois é, ele nasceu na Alemanha, portanto não era austríaco. Lembram-se quando falámos da nacionalidade? Portanto, ele é alemão, não é austríaco, apesar de ter vivido muitos anos na Áustria. Aprendeu música com um professor de piano. Será que foi com um professor? Pois não, ele aprendeu música com o pai, mas o pai não era professor de piano, o pai cantava, era cantor. Depois temos ali, revelou ser uma criança excepcional. Sim ou não? Lembram-se de termos no texto que ele era um menino prodígio? Pois é, se era um menino prodígio, então era uma criança excepcional, não era uma criança vulgar. Escreveu música para a orquestra. Sim ou não? As músicas que ele escreveu eram para quê, então? Sim, exatamente. Ele escreveu música para a orquestra. A certa altura, deixou completamente de ouvir. Isto é verdade ou não? Portanto, ele, quando era pequenino, ouvia, mas depois ficou surdo. Se ficou surdo, é porque deixou de ouvir completamente. Depois temos ali a G que diz que Beethoven era simpático e gentil. Ainda se lembram da cara dele? Pois é, pela cara dele, e depois confirmámos no texto, ele não era simpático nem gentil. Depois temos ali H. Vivia isolado de toda a gente. Não queria ver ninguém. Acham que ele vivia isolado de toda a gente? Ele não era simpático, de facto. Não era gentil, andava sempre mal disposto e tinha mau feitio. Mas nós tínhamos lá no texto a dizer que tinha uns amigos que gostavam de o visitar e que o visitavam regularmente e que sempre o acompanharam nos momentos mais difíceis. Então isto quer dizer que, apesar do seu mau feitio,
apesar de ter cara de poucos amigos, até tinha muitos amigos. Ou pelo menos tinha alguns amigos. E, portanto, ele não vivia isolado. Porque, mesmo que ele não quisesse ver alguém, os amigos deviam ser daqueles que gostavam de o contrariar e iam lá na mesma. Portanto, depois temos aqui, compôs a 10ª Sinfonia já completamente surdo. Nós ouvimos falar de 10ª Sinfonia? Não me parece. Pois não. No texto dizia que ele compôs 9 sinfonias. Portanto, então, aqui a resposta é, obviamente, não, não é? Muito bem. Agora que já fizemos estas perguntas, temos aqui um outro exercício que tem a ver com as palavras bem, mal, bom e mau. Vou só apagar aqui o quadro, porque vamos mudar de exercício. E neste exercício que nós temos aqui, bem, mal, bom e mau, nós temos que ver o que é que estas palavras significam. Vocês com certeza que sabem, não é? E quando é que utilizamos cada uma delas? Quando é que utilizamos bem e quando é que utilizamos bom? Quando é que utilizamos mal e quando é que utilizamos mau? Sabes? Pensa lá um bocadinho. Ora bem, portanto, sabemos que aquelas palavras, bem e mal, são palavras contrárias e bom e mau também são palavras contrárias, não é? Portanto, então vamos lá ver. O que é que te parece? Nós temos ali, então, aquelas palavras. E o que é que te parece? Ali, do bom e do mau? Então, tens que saber quando é que utilizas uma coisa e quando é que utilizas outra. Repara que tens ali palavras com 2 cores diferentes. E isto é propositado, não é? Tens ali a palavra Beethoven, tens a palavra pai e tens a palavra feitio. Estas palavras, o que é que são? Pensa lá, qual é a classe destas palavras? Portanto, na gramática, o que é que estas palavras são? Tens ali Beethoven, pai e feitio. Estas palavras são nomes, não é? E as outras palavras? Temos tocava, sentia, vou pôr aqui, tocava, sentia, ups. Portanto, tocava, sentia, ouvir. E temos fases. Ora bem, estas palavras o que são? Que estão ali a verde. Portanto, estas palavras são verbos. Não é? Portanto, estas palavras indicam ações. São verbos, porque os verbos indicam a ação. E as outras palavras que estavam a roxo são palavras que são nomes, que identificam alguém ou alguma coisa, não é? Ora bem, então, vamos ver em que situação é que usamos uma palavra e em que situação é que usamos outra. Eu vou-te ler as frases e depois vais pensar muito bem qual é a palavra que vais usar em cada caso. Temos ali, na linha A, Beethoven era... E o que é que pões aqui? Bom, bem, mal, mau. No piano, ele tocava mesmo muito, muito bem ou muito mal. O pai de Beethoven foi portanto, professor para ele. Mas foi o quê? Um bom professor, um bem professor, um mau professor? O que é que foi? C. Beethoven nasceu na Alemanha, mas foi viver para a Áustria porque se sentia lá bom, bem, mal, mau. Qual seria a palavra? Beethoven começou muito cedo a ouvir. Ouvir bem, ouvir mal, ouvir bom, ouvir mau. O compositor tinha bom, mau, feitio.
Nunca ouviste a Quinta Sinfonia de Beethoven? Fazes bom ou fazes bem? Fazes mal ou fazes mal? Não sabes o que perdes. Ora bem, então vamos agora reler as frases, mas fazendo o exercício e colocando a resposta correta. Então vamos lá ver. Beethoven era, no piano, era quê? Portanto, se ele era um grande músico, com certeza que ele era bom. Ele era muito bom no piano. Ele tocava mesmo muito bem. Portanto, se reparares aqui na primeira frase, nós já vamos ter aqui a resposta para a regra que nós temos neste exercício, não é? Beethoven era muito bom, portanto, quando se refere a um nome, nós utilizamos a palavra bom, e quando se refere a um verbo, utilizamos a palavra bem. Estão a ver? Pronto. Então agora vamos à resposta B. O pai de Beethoven foi um... Portanto, se é pai, é nome, não é? Portanto, qual é a palavra que vamos utilizar? Vamos utilizar, naturalmente, a palavra bom. Muito bem. O pai de Beethoven foi um bom professor para ele. Beethoven nasceu na Alemanha, mas foi viver para a Áustria porque se sentia lá bem ou bom? Se ele viveu lá os anos todos, portanto, tinha que ser uma coisa boa. Portanto, não pode ser mau nem mau. Então, qual é a palavra? Portanto, sentia. Se sentia é verbo. Qual é a palavra? Bem, muito bem. Agora temos Beethoven começou muito cedo a ouvir... A ouvir quê? Ele ficou surdo. Portanto, não pode ser a ouvir bem. Tem que ser a ouvir mal. Não é? E, portanto, estão a ver já que mal vai corresponder ao verbo. Portanto, depois temos o compositor tinha mau feitio. E reparem, mal e mau. Para o verbo utilizamos a palavra mal e para o nome utilizamos a palavra mau. E agora temos aqui, nunca ouviste a Quinta Sinfonia de Beethoven? Fazes mal, muito mal. Sabes porquê? Porque é uma música espetacular e tu tens que a ouvir. Está bem? E não te esqueças disso. Ora bem, então, agora que já acabámos de fazer este exercício, espero que não te esqueças da regra que é esta. Portanto, quando se trata de verbos, podes utilizar a palavra bem e a palavra mal, e quando se trata de nomes, utilizas a palavra bom e mau. Agora, o desafio que eu tenho para ti é escreveres lá em casa os números ordinais. Ou seja, vimos que ele escreveu 9 sinfonias, não é? Portanto, aqui nós vamos ouvir a Quinta Sinfonia. E o teu trabalho lá para casa vai ser escrever os números ordinais. Primeiro, ou primeira, segundo, terceiro, até ao nono, ou nona, está bem? Agora, eu vou-te deixar a ouvir aqui a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas não te esqueças de fazer o trabalho de casa, está bem? Portanto, escrever os números ordinais até ao nono ou nona. Se puseres primeira, será